Olá, hoje é dia 31 de outubro de 2022. E eu não sei como seu coração amanheceu hoje, se feliz, se triste, se ansioso, inquieto, diante do cenário que nós temos diante de nós. Mas eu também quero te lembrar que hoje, dia 31 de outubro de 2022, é uma data muito importante na história da Igreja Cristã. Nós celebramos 505 anos da Reforma Protestante. E eu quero compartilhar com você algumas razões pelas quais essa data ela tem algo a nos ensinar sobre o momento que nós estamos vivendo. Acredito que não é coincidência que essa data tenha caído justamente hoje, segunda-feira, pós-eleições. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo a nos ensinar através disso e nós somos chamadas a refletir sobre as implicações dessa data para nós cristãos e nos lembrarmos do poder de Deus agindo através da sua igreja, por meio de todas as circunstâncias. Bom, a primeira coisa que a Reforma Protestante nos lembra é que qualquer transformação social que a igreja possa operar, ela inicia sempre de dentro para fora. A transformação social, ela é sempre um resultado de um avivamento interno da igreja. Quando a igreja se coloca diante de Deus em arrependimento e busca, quando a igreja se reforma, se renova, quando ela é avivada na palavra de Deus, esse movimento, esse avivamento, ele transborda em redor dela. Ele impacta a sociedade, ele transforma a sociedade na qual ela está inserida, e foi exatamente isso que a Reforma Protestante trouxe. A Reforma Protestante foi um avivamento interno que acabou transbordando nas mais diversas esferas sociais, na política, na economia, na educação, no casamento, em diversas áreas, nos direitos humanos, na literatura, na teologia. Mas quando a igreja ela se preocupa mais em transformar a sociedade do que em avivar-se, do que em renovar-se, do que em permanecer fiel às escrituras, à verdade de Deus, os efeitos disso eles podem ser totalmente contrários. Acaba se criando uma espiritualidade falsa, uma espiritualidade falsificada, plastificada. E aí a gente acaba abraçando alguns movimentos que parecem cristãos, mas não são cristãos, para tentar justificar ou colocando a nossa esperança nesses movimentos. E aqui minha intenção não é criticar o lado A ou o lado B, só quero promover algumas reflexões de que, na verdade, como igreja, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Como igreja, nós precisamos nos preocupar em reformar a igreja e não tanto a sociedade. A sociedade vai responder a essa reforma interna de maneira positiva, de maneira negativa, certamente, porque nós seremos perseguidos por isso, mas ao mesmo tempo a sociedade será abençoada no momento em que a igreja ela se renovar. Ao longo da história do povo de Deus, nós vemos também que muitas vezes o povo de Israel, por exemplo, acabou colocando a sua esperança em governantes na Síria, no Egito, na força deles, crendo que eles lhes trariam a liberdade ou a esperança que eles buscavam, os livrariam dos males que os cercavam. Deus sempre os corrigiu diante disso. A nossa esperança, minhas irmãs, não deve estar em governo A ou B, por mais bem intencionado que ele possa ser, por melhores propostas que ele possa trazer. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que tivemos governantes como Constantino, que foi dito um imperador cristão, né? Ele se converteu, ele tentou cristianizar ali a sociedade, isso trouxe efeitos positivos sim, mas também trouxe efeitos negativos para a igreja cristã. Mas também tivemos imperadores nefastos como Nero, que perseguiu, que matou, que tentou destruir, mas a igreja sempre prevaleceu diante de governos bons e maus, diante de impérios bons e impérios maus, porque a igreja ela não depende de quem está assumindo o governo. A igreja ela está sob o domínio de Cristo, ela é governada pelo Senhor Jesus,
e Cristo governa, independentemente de quem esteja presidindo o Brasil hoje ou quem estará presidindo o Brasil a partir de 2023. E é isso que eu quero lembrar a vocês, minhas irmãs. Mais do que nos preocuparmos com as mudanças sociais que nós tanto ansiamos, nós precisamos nos preocupar com a reforma da igreja, com as mudanças internas que precisam acontecer na igreja. E esse período eleitoral, ele trouxe muita coisa à tona. Irmãos se degladiando um contra o outro. Quantos problemas foram revelados? Púlpitos foram negociados em nome da política. E nosso coração não deve estar na política. A política é uma parte, mas nosso coração não deve estar nisso. Nosso coração deve estar no Senhor Jesus Cristo. Então, eu acredito que nós precisamos nos arrepender, olhar para nós mesmos, olhar para o nosso coração e pedir perdão a Deus se porventura nesse período, nesse momento, nós nos colocamos em conflitos desnecessários, se nós deixamos de honrar ao Senhor, se nós amamos mais as nossas pautas, os nossos candidatos, as nossas intenções do que ao nosso próximo, se nós ferimos alguém com palavras e atitudes em nome da política, especialmente se foram nossos irmãos na fé. É tempo da igreja se voltar para as Escrituras, se renovar e se reformar, e talvez assim nós possamos aí experimentar tempos melhores. É justo que nós ansiemos por um governo de paz, de prosperidade, de justiça, de bondade. Esse é um desejo legítimo, na verdade esse é um desejo bíblico. Esse desejo está em nós porque nós servimos a esse reino. Só que esse reino não é desse mundo. Claro que aqui nesse mundo pode ser que nós experimentemos algum gostinho disso, mas é tudo passageiro. Então, que as circunstâncias difíceis, seja elas quais forem, nos façam ansiar pelo reino vindouro, nos façam clamar, Maranata, vem, Senhor. Porque talvez nós estejamos tão acomodados com a situação presente que nós nem estejamos mais clamando tanto assim pela vinda do Senhor. Talvez nem estejamos desejando tanto assim pela vinda do Senhor. Então, que hoje, dia 31 de outubro de 2022, como Igreja de Cristo, nós possamos nos posicionar, não politicamente, mas espiritualmente, olhando para dentro de nós, pedindo a Deus que tenha misericórdia da sua igreja, que a igreja possa passar por uma reforma genuína, por um avivamento espiritual, para que aí sim ela possa transformar a sociedade por meio da pregação do evangelho, que é o que realmente, verdadeiramente transforma o homem. Nem o governo pode abalar o governo eterno de Cristo. Feliz dia da Reforma Protestante.